cultuar o Senhor na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Agradecemos a Deus pelo que recebemos até aqui e vamos continuar a nossa caminhada. Eu queria que nós abríssemos em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. E depois abriremos em 1 Coríntios 9, 16. Mateus 5, 13 a 16. Enquanto os irmãos abrem, eu queria só reconsiderar minha palavra hoje pela manhã, porque eu disse que eu não ia receber a ordem do mérito batista, os 30 anos de ministério. Mas eu fui convencido para ir amanhã lá. Então, os irmãos que quiserem ir, os que não têm, eu tenho 4 vagas no meu carro. Eu vou sair daqui mais ou menos umas 5 para as 7, tá? 10 para as 7, porque é lá na rua São João, na primeira igreja batista em Volta Redonda. Pastor Gerson vai receber, eu vou receber, parece pastor Júlio da Conforto. Então, alguns pastores vão receber. Então amanhã, às 19h30, lá na primeira igreja, os irmãos que puderem ir, será uma honra tê-los lá. E eu quero devolver esse mérito para Cristo, porque é Ele que nos mantém no ministério. A honra é dele, o mérito é dele, a glória é dele. Mas para não fazer desfeito aos irmãos, eu irei lá amanhã. A gente pode mudar de ideia, não pode? Então, mudei de ideia. Capítulo 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no candelabro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. 1 Coríntios 9,16. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Pai, nós te agradecemos o que recebemos até aqui e pedimos graça e misericórdia para transmitir a tua palavra e as vidas aqui sejam impactadas pelo teu Espírito no uso da palavra inspirada. Tu nos ilumines para que preguemos e entendamos a tua palavra. Tenhas compaixão de nós e obrigado por todos que estão te servindo nesta noite. Nós oramos agradecidos. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, essa noite é uma noite missionária em que nós estamos renovando os nossos votos missionários, renovando o nosso compromisso de anunciar o Evangelho a partir de Barra Mansa em todo o mundo. Jerusalém, Judeia, Samária, até os confins da terra. Barra Mansa é a nossa Jerusalém, Judeia é o estado do Rio de Janeiro, Samária é o país, é o Brasil, e confins da terra em todo o mundo. Então, missões é a missão da igreja. Nós não temos outra alternativa senão sermos uma igreja missionária. E uma das razões pelas quais o Senhor tem abençoado esta igreja é porque esta igreja é uma igreja que está na dieta missionária. E nós temos investido recursos, mas muito mais do que investir dinheiro, é investir as nossas vidas, é orar pela obra missionária, é fazer com que a obra missionária avance. Eu faço o mestrado em missiologia e vejo ali o executivo de missões nacionais, os seus assessores, assessores do pastor
João Marcos de Missões Mundiais, lá fazendo curso, e todos nós ali motivados, aprendendo, para que possamos formar ao longo dos anos e neste país, pessoas comprometidas com a obra missionária. O Senhor Jesus, quando disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, Ele quis dizer que nós temos que exercer a nossa influência, como o sal exerce a sua influência e a luz também. O que seria de nós se nós não tivéssemos luz elétrica aqui agora? Talvez tivéssemos luz de lampião, mas não seria tão bom quanto a luz elétrica que temos experimentado. O que seria de nós se no almoço de hoje não tivéssemos colocado o sal no feijão, o sal no arroz, o sal na carne, na mistura? A comida seria sem sabor. E se nós colocássemos um sal insípido, sem qualidade na nossa comida, a comida também perderia a sua qualidade. Então, assim como a luz e o sal são essenciais para a vida, a luz para iluminar, para produzir a fotossíntese, ou seja, levar as plantas a absorver o gás carbônico e produzir o oxigênio, assim como o sal é essencial para o sabor da comida e revela a sua influência na comida e a torna saborosa, assim nós temos que ser no mundo. Nós temos que exercer a nossa influência. Nós somos cristãos e no nosso DNA está a influência. É irreversível a sua e a minha influência. Ou influenciamos ou somos influenciados. Eu não quero ser influenciado pelo mundo, mas eu quero influenciar o mundo. Eu não quero absorver os padrões do mundo, mas quero levar os padrões de Cristo para o mundo. Eu não quero ser influenciado pela cultura do mundo, mas quero levar a cultura de Cristo ao mundo. Então nós precisamos exercer a nossa influência. E Jesus termina dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, queridos, quando vocês e eu estamos falando para alguém de Jesus Cristo, nós estamos glorificando o nosso Pai que está nos céus. Quando nós nos omitimos diante das pessoas que estão diante de nós e não as falamos do amor de Cristo, nós estamos envergonhando o nosso Pai que está nos céus. Ou glorificamos o nosso Pai que está nos céus, testemunhando a nossa fé em Cristo, ganhando almas para Jesus, orando por pessoas, ou nós o estamos envergonhando. Se alguém lhe dá um dinheiro, se você recebe dinheiro de presente, você quer aplicar aquele dinheiro, quer fazer aquele dinheiro crescer, quer investir aquele dinheiro. O Senhor nos deixou dons e talentos para que os investamos na salvação de vidas preciosas. Nós temos que sentir em nós o peso das almas perdidas e parar com as picuinhas, com os biquinhos, com os detalhes, olhar para os homens. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para os homens não através dos nossos olhos, que são humanos, falhos, cheios defeituosos. Mas temos que olhar para os homens através de Jesus Cristo e vê-los com amor. E falarmos do amor de Cristo a eles. Meus irmãos, nós muitas vezes nos movemos e nos debatemos na areia movediça da crítica, na areia movediça do ensimesmamento, na areia movediça da murmuração, na areia movediça da reclamação, do praguejamento, enquanto as almas estão se perdendo sem Jesus. Nós lidamos com pessoas incrédulas, pessoas que estão caminhando para o inferno e não nos importamos em lhes falar de Cristo. Nós não estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não assumir a responsabilidade que Deus me deu em Cristo de anunciar aos homens que Ele, Jesus Cristo, é o único Salvador e Senhor e fora dele não há salvação. Pastor Valdemiro
Tchimichak, de saudosa memória, que tive o privilégio de tê-lo como meu chefe da missão, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, como missionário, de gozar da amizade, do respeito com o pastor Valdemiro Tchimichak, de poder atendê-lo quando ele pediu que eu atendesse numa necessidade em Campinas. Receber um pastor angolano e treiná-lo. Pastor Valdemiro Tchimichak era um homem comprometido com a obra missionária. Ele disse uma coisa, a seguinte: de sua igreja poderão sair os enviados, aqueles pés formosos sobre os montes e vales, que hão de correr o mundo anunciando as boas novas. De sua igreja há de sair o sustento espiritual, com orações específicas, o necessário para o obreiro se manter de um modo digno e ter condições de exercer a sua vocação. Eu me lembro quando eu era missionário em África, eu e minha família, nunca nos faltou sustento, porque Deus levantou esse homem para ser o diretor de missões mundiais, levantou esse homem para liderar uma obra magnífica de anunciar o Evangelho ao mundo, a partir dos batistas brasileiros. E uma dos zelos do pastor Valdemiro era que todos os missionários recebessem os seus respectivos sustentos em dia. Isso eu posso testemunhar. Porque ele sempre dizia o seguinte: quem faz a obra missionária não é a Junta de Missões Mundiais, e nem a Junta de Missões Nacionais, e nem as juntas estaduais, é a igreja local. A afirmação do pastor Valdemiro Tchimichak revela duas responsabilidades da igreja local. Primeiro, a igreja deve orar pelos missionários. Contribuir, e segundo, contribuir financeiramente para o seu sustento digno. Dou graças a Deus pela visão de muitas igrejas batistas do Brasil, inclusive a Segunda Igreja Batista em Barra Mansa, pois estão engajadas responsavelmente em fazer Cristo conhecido em todas as nações. É bom demais, irmãos, ver pastores e igrejas entusiasmadas com a obra missionária, participando ativamente da expansão do reino de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos com mais de 8.000 alunos do PEP ao redor do mundo. Crianças do pré-escolar, sendo ensinadas na disciplina do seu país, mas sendo ensinadas na Bíblia, ensinadas a amar o Senhor, sendo evangelizadas. Então é bom demais ver igrejas comprometidas que estão por trás, orando e financiando a obra missionária. Temos consciência de que Jesus Cristo definiu muito bem a sua missão, que é a nossa missão. A sua missão, meu irmão, minha irmã, a minha missão, a nossa missão. Quando disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, verso 10, se referindo à conversão de um rico coletor de impostos chamado Zaqueu. A missão da igreja é levar a mensagem do Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus, que liberta o encarcerado, liberta o preso pelas garras de Satanás, liberta aqueles que estão presos nos seus delitos e pecados. Missões é a tarefa deixada pelo Senhor para ser cumprida cabalmente. Nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. A missão que o Senhor deixou para nós é plena. Não podemos brincar com isso, meus irmãos. Eu fico triste, como seu pastor, que uma boa parte da igreja não tem compromisso com a obra missionária. Missões é orar pelos missionários. Missões é orar por vocações, sustento, visão do mundo, pelo compromisso da igreja de Jesus Cristo em testemunhar dele a partir do seu contexto.
Eu me lembro quando Deus me deu condições financeiras de ir à Ucrânia. Eu fiz um desafio à Igreja Batista em Barão Geraldo, lá em Campinas. Eu disse, irmãos, nós precisamos ajudar a Junta de Missões Mundiais a comprar uma casa em Krasnopilha, na fronteira com a Rússia. E o irmão da igreja falou, pastor, eu quero doar 2 bicicletas para os evangelistas ucranianos. E nós levamos o dinheiro para 2 bicicletas e enviamos o dinheiro para a junta e compramos 60% de uma casa que se tornou uma casa de cultos e hoje deve ser uma igreja na cidade de Krasnopilha. Então, missões, orar pelos missionários, por vocações, sustento, visão do mundo, pelo compromisso da Igreja de Cristo, testemunhar a partir do seu contexto. Fazer com que a luz de Cristo se espraie, seja vista muito longe. Isto é um fato porque a luz que é vista de longe é porque ela brilha bem forte perto, já dizia Oswald Smith, cuja igreja sustentava mais de 800 missionários ao redor do mundo, igreja canadense. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar bem forte perto para que essa luz seja vista bem longe. E precisamos carregar essa luz para bem longe, para que ela ilumine outros povos, quando um dia os irmãos americanos vieram, os batistas americanos vieram anunciar o Evangelho a nós. Então, realizar a obra missionária é exercer a nossa influência genuína. Também é enviar os que querem anunciar Jesus Cristo ao mundo, mantendo-os integralmente. Precisamos valorizar o ministério missionário, dando-lhe o melhor, e não dando esmola. Difundir o amor de Cristo, o amor a Cristo, o amor por missões. Quando William Carey saiu da Inglaterra, ele foi com a sua família para a região central da Índia. E lá ele foi anunciar o Evangelho. Era um sapateiro, um homem simples, mas um autodidata. E William Carey fundou colégios, universidades, escreveu um dicionário na língua hindu, que dura até hoje, várias edições. O homem que deixou a sua marca, perdeu sua esposa, perdeu filho, mas nunca perdeu o amor pelo povo da Índia. Em calor de 50 graus, em situações inóspitas, William Carey tinha por trás dele Andrew Fuller, Andrew Murray é um sul-africano, tinha Andrew Fuller, que foi um homem que Deus levantou, um pastor inglês, para levantar recursos para que não só William, mas outros missionários ingleses pudessem ir em todo o mundo e anunciar o Evangelho. Hudson Taylor, doente, com a sua saúde precária, estudou medicina na Inglaterra e não fez a sua residência em cirurgia, mas mesmo assim foi para a China e lá montou a missão para o interior da China, que até hoje existe, mais de 100 anos. Resolveu viver na dependência absoluta de Deus. E mais de 1000 jovens, durante o tempo que Hudson Taylor ficou lá, foram para a China. Muitos voltaram doentes, voltaram equivocados com a relação à vocação, mas muitos lá ficaram e muitos lá morreram com doenças daquele país. Mas ele montou hospitais na China, voltou para a Inglaterra e fez o Colégio Britânico de Cirurgiões. Perdeu a sua primeira esposa, perdeu sua filha, mas nunca perdeu a sua vocação, seu amor pelo povo chinês. Se vestia como chinês, roupas chinesas,
um aplique chinês, um rabo de cavalo chinês. E fez o Colégio Britânico de Cirurgiões e voltou para a China para salvar muitas vidas, 2 vezes, espiritual e fisicamente. Mas por trás de Hudson Taylor havia homens e mulheres, igrejas que oravam por ele, que sustentavam a ele e a sua família. Precisamos valorizar o missionário dando-lhe o melhor, difundir o amor de Cristo, o amor a Cristo. E missões, guardem isso, é levar o evangelho que informa e transforma o deformado sempre em Cristo. Jesus é aquele que deu a sua vida por nós, quando derramou o seu sangue na cruz. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre coloca pessoas para nos abençoar. Se um dia eu puder contar a minha história, eu vou citar várias pessoas que Deus colocou no meu caminho para me abençoar. No caminho de quem você está sendo colocada? Se pessoas entraram no seu caminho para abençoar você, você está entrando no caminho de quantas pessoas para lhes abençoar? A quantas pessoas vocês têm influenciado? Quantas pessoas têm ouvido dos seus lábios que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai? Quantas pessoas têm ouvido do seu coração o clamor do Evangelho? O Senhor já está cheio de blá blá blá, palavras ocas e vazias, sem sentido. O que Ele quer é que nós ganhemos almas, testemunhemos do seu Filho. Tem muita gente, será que salva, sentada e sossegada? Porque eu não acredito que uma pessoa salva, fique sentada e sossegada. Mas eu acredito que uma pessoa salva está sentada nos lugares celestiais em Cristo, mas andando aqui, anunciando o Evangelho. Descansa na obra de Cristo, mas anuncia o Evangelho. A tarefa missionária é da igreja local, que através das nossas eficientes juntas missionárias viabiliza o envio de recursos para os campos próximos e distantes. Jesus nos ensina que devemos olhar com paixão. Diz a Bíblia que os evangelhos que ele olhava com compaixão. Ele via as multidões com compaixão. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Digo com tristeza isso, meus irmãos. Jesus choraria, está chorando por muitas vidas que estão aqui, que não têm compromisso com Ele. São apenas frequentadores de final de semana. E durante a semana não tem relevância no seu testemunho pessoal. Choca. Mas é a dura realidade. Então Jesus nos ensina que devemos olhar com paixão os campos que estão prontos para a colheita. Eu me lembro quando eu estava no Rio Grande do Sul e eu olhava da casa em que eu e Eliane fomos morar ainda sem filhos. E fomos para lá em 1983, março de 83. Carol nasceu em março de 84. Meus irmãos, eu via o trigo amarelinho. Aquele trigo verde foi mudando de cor, ficando mais alto, e daqui a pouco ele estava amarelinho, pronto para ser colhido. A soja, verdinha, aquele tapete, daqui a pouco ficava aquele pé feio, mas os grãos estavam lá, e as colheitadeiras iam rodando e jogando para os caminhões.
e os caminhões cheios iam para os secadores, e lá os colocavam, via aquela soja secada, aquele trigo secado, aquele milho secado. Mas eu via quando estava pronto para a colheita. Os campos estão brancos para a ceifa, brancos por causa dos gorros brancos dos colheitadores. Eles já estão colhendo e nós precisamos colher, meus irmãos. Nós estamos perdendo tempo. Nós não podemos ficar ensimesmados em quatro paredes. Nós fomos chamados para sairmos das quatro paredes, para anunciarmos o Evangelho a partir da nossa vizinhança. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, pois a obra missionária, além de ser essencial, ela é urgente. Não podemos transformar a grande comissão na grande omissão. Deus não quer a sua oratória, meu irmão, minha irmã. Se você fala bem ou mal, o que Ele quer é que você fale de Cristo. Conte a sua história para os outros. Põe a mão no seu bolso, meu irmão, minha irmã, e doe para missões. Porque alguém doou para que você ouvisse o Evangelho, eu ouvisse o Evangelho. Alguém orou para que nós ouvíssemos o Evangelho. Alguém orou para que nós nos convertêssemos ao Evangelho. E por quem nós estamos orando? A quem nós estamos pregando o Evangelho? E como nós estamos tirando dinheiro do bolso para financiar a obra missionária? Eu não estou nem aí para crítica. Vocês já me conhecem. Por favor, não venha a mim criticar A, B ou C. Não venha a mim criticar a obra missionária. Venha a mim dizendo, pastor, eu estou orando por missões, eu quero contribuir por missões. Que você vier criticar a obra missionária, você vai levar um pito do seu pastor. E leva mesmo. Seja quem for. O que nós precisamos é agir, parar de ficar falando e comentando. Às vezes ferinamente. Deus nos chama com seriedade para anunciarmos o Evangelho. Eu fiz um propósito no meu coração de todos os dias falar para alguém que Jesus a ama. Alguma pessoa que Jesus a ama. E Jesus morreu por ela, que tem um plano para a vida dela. Johannes Blau, um missiólogo holandês, da Universidade Livre de Amsterdã. Ele disse, enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, irmãos, é um holandês. A Holanda é berço do liberalismo como a Alemanha. Ele está dizendo, enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa missionária da igreja cristã. Mas ela só pode completá-la quando permanece poderosamente cônscia de ter ela mesma participado da mesma treva e alienação, e que desde então é chamada a proclamar aos outros os feitos maravilhosos do Deus de luz, comunhão e misericórdia. Não existe, diz Johannes Blau, uma teologia, entre aspas, de missão e outro oráculo a não ser este. Missões é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está cheio de fofoca, o Senhor está cheio de críticas ferinas, o Senhor está por aqui de pessoas paradas, como água parada que vai apodrecendo. O Senhor está por aqui de cultos de boca para fora. O Senhor está por aqui de incoerência entre falar e viver. O que o Senhor quer de mim e de você, meu irmão, minha irmã, é que nós saiamos em campo e anunciemos o Evangelho e coloquemos a mão no bolso e dobremos nossos joelhos para orar por aqueles que estão se perdendo sem Cristo, sem salvação. E pelos nossos missionários que lá estão, longe da sua cultura, do seu povo, da sua comida. Porque só quem esteve lá fora sabe dimensionar. Eu estive e eu sei o que é isso. E eu quero concluir, não podemos nos conformar com este mundo, meus irmãos. Não podemos nos conformar com este mundo.
somente vidas consagradas no altar de Deus, consumidas por sua vontade, que têm amor pelas almas perdidas e amam o Senhor Jesus, são capazes de orar, de contribuir ou ir. Eu não admiro tanto aqueles que vão para a Europa. Eu admiro aqueles que vão para Haiti, país mais pobre das Américas. Sujeira para tudo quanto é lado. Naquele Globo Cidadania, eu gosto muito de ver esses programas. Rubens César Fernandes, sociólogo do Viva Rio, que é uma ONG muito atuante, uma ONG muito eficiente, numa reportagem que estava, numa entrevista que um repórter da Globo, uma repórter da Globo estava fazendo com ele, aquele homem que não é crente, estava chorando porque o seu motorista, um haitiano, havia sido morto naquele país. Meus irmãos, um incrédulo chorando porque o seu motorista morreu assassinado. Chorando por causa da situação daquele povo miserável, desgraçado, pobre, paupérrimo. E nós ficamos discutindo carro, casa, shopping, celular, tablet, iPad, iPod, enquanto pessoas estão morrendo sem Jesus e nós estamos insensíveis no nosso cantinho. A minha mãe estava comentando comigo hoje que uma sobrinha minha, membro de uma igreja do Rio de Janeiro, disse assim para ela: eu não quero que minha tia se envolva na nossa vida porque nós não incomodamos ninguém e não queremos que ninguém nos incomode. Isso não é uma linguagem de um crente. Isso é linguagem de religioso. De gente que entra e sai dos nossos templos. Vivendo carnalmente. Sem nenhuma paixão pelas almas perdidas. Nenhum interesse pelas pessoas. Só com seus interesses pessoais. Centrados na vida. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, é uma igreja que fica em si mesmada. Irmãos, nós temos uma vocação. Irmãos, nós somos chamados para sermos uma igreja de vanguarda. Nós somos chamados para sermos uma igreja de testemunhas vivas de Jesus. Uma pessoa sequer, ao entrar na loja do irmão Isaías, uma pessoa sequer deve, ou todas as pessoas que entrarem lá, nenhuma pessoa deve deixar de ouvir o Evangelho. Nós sabemos que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Pastor, tá bom assim. Tá bom não, meu irmão. Tá bom não. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. O inimigo está tendo vitória em muita gente das igrejas aí. Sabe por quê? Porque o inimigo gosta de fofoca, o inimigo gosta de crítica, o inimigo gosta de disse-me-disse, o inimigo gosta de murmuração, o inimigo gosta de praguejamento, o inimigo gosta de reclamação, o inimigo gosta de espírito faccioso, mas ele corre e é vencido por uma igreja unida, uma igreja que se ama, uma igreja cujos membros estão mais preocupados com as almas perdidas do que seus interesses pessoais.
Palavra profética é para dizer, então, guarde no seu coração e viva, meu irmão, minha irmã. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar de ser crente. Eu não falo a todos. O chapéu entra na cabeça certa. Graças a Deus pelo chapéu da exortação. Graças a Deus pelo chapéu da confrontação. Graças a Deus pelo chapéu da palavra de Deus. Tão bom é inimigo do ótimo. Nunca devemos nos acomodar com a nossa vida cristã, com os nossos investimentos na obra de Deus. Não podemos parar, não podemos estacionar, mas precisamos avançar com intrepidez e ousadia, até que Cristo volte. Vamos renovar os nossos votos missionários nessa noite. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui para frente. Eu não gosto de emocionalismo. É obra do Espírito no seu coração. Se você sair daqui hoje quebrantado, se você sair daqui moído hoje, moída, quebrantada, vou dar graças a Deus, vou dar glória a Deus, porque a palavra de Deus falou no seu coração. Vamos renovar os nossos votos missionários, ampliando a nossa participação na evangelização do mundo, meus irmãos, a partir de Barra Mansa. Eu gostaria de concluir lendo aqui uma historinha interessante, escrita por Oswald Smith no seu livro O Clamor do Mundo. Ele morreu com 98 anos, chamado Senhor Missões, da Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá. João Chinês. João Chinês estava ao lado de um ateu, ou seja, um homem que não cria na existência de Deus. O ateu disse: João Chinês, qual será a primeira coisa que você fará ao chegar do céu? Ele respondeu: a primeira coisa que farei ao chegar no céu será percorrer as ruas de ouro até encontrar o Salvador, então me prostrarei perante ele para adorá-lo por ter salvo a minha vida. Ótimo, zombou o ateu. E o que você fará em seguida, João Chinês? Bem, em seguida eu percorrerei as ruas do céu até encontrar um missionário que veio ao meu país trazendo o evangelho, tomarei sua mão e lhe engrandecerei, ou lhe agradecerei, digo, pelo trabalho realizado por minha salvação. E depois, perguntou ainda o ateu, depois percorrerei as ruas do céu para encontrar o homem que deu dinheiro para possibilitar o missionário vir à China. E também tomarei sua mão e lhe agradecerei pelo papel desempenhado na minha salvação. Diante dessas palavras, o ateu deu meia volta e foi embora. Será que haverá algum João Chinês de qualquer parte deste imenso mundo que virá a você para lhe agradecer por tê-lo ajudado a chegar no céu? Ou você estará sozinho no céu? Será que ninguém vai lhe reconhecer, exceto alguns parentes e amigos? Aqui está falando uma linguagem hiperbólica, né? Porque, na verdade, lá no céu não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem filho. Todos seremos anjos do Senhor. Não posso imaginar a grande alegria que sentirei no meu coração quando lá no céu multidões de pessoas negras, amarelas, brancas fizerem-me parar para dizer: estamos aqui no céu porque você desafiou os jovens a irem pregar o evangelho para nós. Você levantou fundos para a obra missionária. Você mesmo se deslocou até a nossa terra levando a mensagem de salvação. Agora queremos lhe agradecer pela sua parte na nossa salvação. Sim, essa será a minha maior alegria no céu, diz Oswald Smith. Será essa igualmente a sua alegria, meu irmão, minha irmã? Alguém chegará a você para agradecer o que você fez por ele, por ela, enquanto você fica com conversa que não edifica. Haverá alguém proveniente de alguma das muitas regiões onde impera o paganismo que reconhecerá você? Não haverá, caso você tenha executado o trabalho cristão apenas em sua comunidade. Só haverá se você tiver investido algo nas regiões além. Não só em Jerusalém,
mas até os confins da terra, passando por Judéia e Samária. Contribua conforme sua renda. Guarde bem isso aqui. Contribua conforme sua renda, para que Deus não torne sua renda conforme sua contribuição. Eu vou repetir. Contribua conforme sua renda, meu irmão, minha irmã, para que Deus não torne sua renda conforme a sua contribuição. Missões é a missão da igreja. Que Deus toque o seu coração, adolescente, jovem, adulto, ancião, anciã, para a grande responsabilidade de fazer mais do que está fazendo. Para a responsabilidade de fazer o que não está fazendo, ou em fazendo fazer mais e melhor. Mas nunca se conforme com o bom, porque o bom é inimigo do ótimo. Vamos buscar o ótimo. E aproveitando, fazendo um trocadilho, vamos otimizar nossas vidas e recursos que o Senhor tem nos dado para a obra dele. Não só vendo essa sujeira aqui, essa sujeira lateral, vergonhosa, mas vendo vidas que estão se perdendo lá fora sem Jesus. Porque se as pessoas vieram anunciar o Evangelho a nós, nós devemos anunciar às pessoas. Eu não tenho dom de evangelista, meus irmãos. Eu tenho dom de mestre. O que eu gosto de fazer é pregar e ensinar. Mas Deus tem levantado pessoas evangelistas. Mas há pastores, há mestres, doutores, evangelistas, mas todos nós somos testemunhas de Jesus. Nenhum de nós aqui é mudo, todos nós sabemos falar e podemos falar. Senhor, tenhas compaixão de nós nessa noite e nos ajude a entender que missões é a missão da igreja. E que assim como ouvimos a mensagem de alguém, Tu colocaste alguém em nosso caminho para anunciar o Evangelho, nós também possamos nos colocar no caminho das pessoas para lhes anunciar o Evangelho. E também possamos, em oração e investimento financeiro, colocar outras pessoas no caminho de outras pessoas para que elas ouçam o Evangelho. E que nós saibamos, entendamos que Jerusalém está comprometida com a Judéia, Samária e até os confins da terra. A nossa Jerusalém é a base, a nossa cabeça de ponte, é de onde temos o privilégio e a honra de sair, anunciar o Evangelho, orar pelos missionários e investir neles. Senhor, livra-nos da crítica ferina, livra-nos da maledicência, livra-nos do praguejamento, da murmuração, livra-nos do ensimesmamento, livra-nos, ó Deus, de estarmos assentados, acomodados, e dá-nos a bênção de estarmos espertos e entusiasmados e cheios do Espírito para testemunharmos de Cristo onde quer que formos. Pai, coloca no nosso coração um peso pelas almas perdidas. E visita os nossos missionários nos campos, guarda-os, livra-os do mal e usa-os para que eles anunciem o Evangelho. E que estejamos orando por eles, investindo neles, para que o Teu Evangelho seja proclamado em todas as nações, a começar aqui de Barra Mansa. Nós oramos agradecidos por Teu amor. Toque os corações, Senhor. Manifeste a Tua graça. E muitos venham participar dos investimentos mensais e também das campanhas sazonais. Nós oramos agradecidos pela equipe missionária, por todos que estão engajados nessa obra maravilhosa, e que saímos daqui quebrantados por Ti e desejosos de falar do amor de Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós,
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, derramando o seu precioso sangue, o amor de Deus nosso Pai, o autor da nossa salvação, e as consolações infinitas, incomparáveis, insubstituíveis do Espírito Santo, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o nosso Consolador, seja com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, nos levando à ação missionária, hoje e para todo sempre. Amém.